Oi, esse é o canal Brasil, Minha Pátria Amada. Eu sou o Daniel. Aqui nós defendemos verdades, jamais defendemos pessoas, a não ser que as pessoas estejam com a verdade. Aqui você vai ver que nós estamos do lado dos fatos, não somente do lado da direita ou da esquerda. Estamos do lado de fatos, e fatos são fatos. Bem, o fato é que o Brasil hoje está vivendo um caos, um momento bastante difícil. E é fato que 3 milhões de pessoas fizeram um abaixo-assinado já há muitos anos para que fosse afastado o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, que na época não tinha feito nem metade da metade do que vem fazendo hoje. Decisões monocráticas, ou, às vezes sendo réu, acusado e juiz ao mesmo tempo, coisas que juridicamente são bastante questionáveis. O fato é que há muito tempo o judiciário invade o legislativo e invade o executivo. Claro, quem é democrata, e eu sou democrata, defende as instituições devem ser preservadas e as pessoas que atentam contra as instituições devem ser punidas. Mas o fato é, por que não se faz nada? Essa é a grande pergunta. Porque apesar de todo esse abuso, ninguém faz nada. E algumas coisas são possíveis. Primeiro, não se faz nada porque as pessoas concordam com aquilo que vem sendo feito. As pessoas veem que os seus inimigos políticos estão saindo do ar. Vários canais do YouTube, especialmente canais de direita, com exceção de um canal do PCO, que é um canal mais de esquerda, foram retirados monocraticamente, sem o colegiado do STF do ar, porque supostamente agem contra as instituições e contra a democracia. Embora eu não concorde com tudo que as pessoas desses canais falam, e às vezes acho que de fato elas são bastante puxa-sacos da direita, é bastante questionável uma decisão monocrática sem que o colegiado se levante e opine sobre isso. O que nós temos visto é um ministro somente tirar uma pessoa que foi eleita de um governo. Isso é muito difícil de engolir sem um processo legal, direito disso. O que nós temos visto é o Brasil bastante tenso, né? As pessoas bastante tensas, revoltadas, um Brasil dividido, um Brasil prestes a explodir tipo uma panela de pressão. Mas por que não se faz nada? Bom, então primeiro, porque as pessoas acham que isso é correto, acham que ele está fazendo o correto. Essas pessoas talvez estejam pensando com as suas paixões e não racionalmente, porque às vezes a perseguição ela pode mudar de viés político bem rapidamente. Basta ver, isso está aberto a todo mundo, quais eram as opiniões dessas pessoas, desses próprios ministros com relação ao Lula na época que ele foi para a cadeia. E veja o Barroso, escreva Barroso, cadeia, Lula. Você vai ver a opinião de Barroso na época quando que o Lula foi para a cadeia. Você vai ver também declarações de Gilmar Mendes sobre o esquema da época, né? O que ele fala na época sobre Lula e depois volta para soltar o Lula. Parece que essas pessoas até têm dupla personalidade. É claro, todo mundo tem direito de mudar de opinião, mas elas mudam radicalmente de opinião. E aí nós pensamos, o que está por trás disso? Segunda coisa é, as pessoas têm rabo preso. Certamente, nós vivemos num país onde nem todo mundo é honesto e onde a população, onde a sociedade, ela é corrompida. E dessa sociedade corrompida saem políticos corrompidos e que se corrompem, que são corruptores e que se corrompem. Na época da Lava Jato, havia uma lista muito grande de políticos envolvidos em esquemas de propina e pagamento de mensalão. O Botafogo, do Rio de Janeiro, um gordinho famoso, né, chamado de Botafogo, e tantos outros políticos que estão envolvidos. Bom, se nós dissermos, chutando por baixo, que 40% dos políticos estão corrompidos de alguma maneira, você começa a entender por que muitos deles não fazem nada para tirar os abusos ou para combater ou para fazer uma CPI da Lava Toga e combater os abusos do STF. Vamos deixar bem claro, os abusos de pessoas do STF. Né? Os abusos nunca são de instituições, são de pessoas que estão nessas instituições. Democrático e democrata não vai contra as instituições. Bom, então essas pessoas
Por que elas não fazem alguma coisa se elas têm rabo preso? Para que quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra. Ou seja, se o meu teto é frágil, se batendo eu vou apanhar, por que eu vou bater? Deixa eu ficar na minha. Terceira coisa, as pessoas têm medo, né? As pessoas têm medo hoje. Um parlamentar hoje não pode falar. Um parlamentar hoje não pode dizer o que pensa. Hoje tem gente que é senador e foi tirado do ar. Hoje tem deputado que foi tirado do ar essas redes sociais. Parlamento vem de parlar no italiano. Ou seja, teoricamente, nós teríamos que ter no Brasil a proteção para falar o que se pensa. E isso não é mais verdade. As pessoas então têm medo de perder o seu mandato, elas têm medo de ter as suas contas bloqueadas, elas têm medo de ter o seu passaporte cancelado, como aconteceu com muita gente. Ou seja, elas têm medo de tomar uma iniciativa. Outro motivo plausível e possível que as pessoas não façam nada é porque elas não estão nem aí. O dinheiro está caindo no bolso delas, elas estão indiferentes, estão ganhando muito bem, por que eu vou botar minha mão no vespeiro? Ou seja, as pessoas não querem pagar o preço de uma mudança no Brasil. A verdade é que as pessoas não querem ser martirizadas e seguir contra a corrente. Então, elas querem fazer o bem ali no canto delas, sem se envolver com algo maior. Seja qual for esse motivo, nós estamos agora num momento decisivo do nosso Brasil, da nossa nação. Dia 1º de fevereiro, vão votar quem será o presidente do Senado. Quem vai ser o novo presidente do Senado. E aí concorrem esse camarada aí que está na tela atrás, que é o atual presidente do Senado, que é o Rodrigo Pacheco, e que sentou em cima da assinatura do povo e não quis colocar para votação o impeachment do senhor Lex Luthor brasileiro, ou esse outro aqui, que é apoiado por Valdemar da Costa Neto, que também não é flor que se cheire, não é aquela coisa toda, que é vamos lá, vamos ver o nome dele, Marinho. Marinho do PL, foi senador, foi ministro, Rogério Marinho. Então, Rogério Marinho, ele está concorrendo contra o Rodrigo Pacheco. Por que é importante, Rogério Marinho, entrar e você que está cansado do Brasil desse jeito, pressionar o seu senador, o seu político, entrar nas redes sociais e dizer que quer o Marinho no lugar do Pacheco? Para que haja uma mudança, uma alternância de poder. É importante na política haver uma alternância de poder, porque quando as pessoas ficam muito tempo com o poder, elas ficam elas criam laços, elas ficam enraizadas, elas entram na zona de conforto. Então, a alternância de poder pode nos dar a esperança que talvez esse senador, sendo presidente do Senado, ponha em votação a possibilidade do afastamento ou não de Alexandre de Moraes por seus supostos abusos. Tá bom? Então, estamos num momento bastante crítico, bastante importante. Vale lembrar que a CPI da Lava Toga não passou por um voto de um senador. E vale lembrar, na época, que o filho do mito votou contra a CPI da Lava Toga. É verdade. Se você digitar no Google como votou Flávio Bolsonaro, você vai ver que ele votou contra a CPI da Lava Toga na época, com a justificativa ou até a desculpa que isso ia tumultuar demais o país na época. Bom, aí a gente pensa numa suposta acusação de desvio, de lavagem de dinheiro na sua fábrica, na sua loja de chocolate, que era uma das que mais faturava no Brasil. E a gente fica pensando, né? Será que um senador com o salário que ele tem seria capaz de comprar uma casa do jeito que ele comprou? A gente faz essas perguntas, né? Aí eu queria que você opinasse sobre essas coisas aqui embaixo no vídeo. É possível? Você acredita? Sim ou não? O que você acha de tudo isso? O que você pensa dessa eleição para Senado? Bem, então estamos num momento crítico, decisivo no Brasil, onde é importante trocar a presidência do Senado e a da presidência da Câmara. Por quê? Porque no Brasil não basta apenas você propor um projeto de lei. No Brasil, esse projeto de lei tem que ser colocado em votação. E se o líder não quer que esse projeto vá para frente, o que ele faz? Deixa engavetado o projeto. É por isso que as bizarrices acontecem.
as pessoas voltam a toque de caixa, aumento do próprio salário durante a madrugada, e a prisão em segunda instância está há anos parada, porque, infelizmente, eles sentam em cima de leis que vão atirar contra o seu próprio pé. E isso cabe ao presidente da Câmara e do Senado colocar essas pautas em votação. O enfraquecimento da delação premiada, ou a aprovação do juiz de garantia, coisas que enfraqueceram o combate à corrupção, precisam ser revistas. Na verdade, nós retrocedemos em questões contra a corrupção. E hoje não está mais ninguém preso, né, no nosso belo país por corrupção. Até o ex-governador do Rio de Janeiro, que tinha mais de 300 anos em condenação, foi solto agora pelo digníssimo Supremo Tribunal Federal. Meus amigos, nós estamos numa nação onde quando você rouba um celular, às vezes você fica mais tempo preso do que uma pessoa que rouba uma nação, rouba um estado ou rouba um país. Estamos aqui no Brasil, minha pátria amada. Se você gostou, deixe o seu joinha ou o seu dislike, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. Aqui nós estamos sempre do lado de ideias e nunca do lado de pessoas. Um abraço e até a próxima.